Igreja, graça e paz, louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Hoje eu quero falar das consequências da desobediência à palavra de Deus na vida do crente. O perigo que é desobedecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Na Bíblia temos vários exemplos de homens e mulheres que desobedeceram ao Senhor e que pagaram um preço muito grande. Mas eu quero neste dia destacar 3 exemplos que são fundamentais, amém? São fundamentais para que possamos analisar, para que possamos refletir acerca disso. O primeiro exemplo que eu quero trazer para a igreja é de Lúcifer, amém? Um ser que foi criado para adorar a Deus. Um ser que foi criado para poder reger o coral de Deus. Mas que por sua a desobediência, o orgulho que entrou no seu coração, ele quis instalar o trono dele acima do trono de Deus. E por conta desse sentimento no seu coração, esse sentimento de orgulho, de altivez, ele foi expulso do céu. Atentem para isso, igreja. Um ser que adorava a Deus, um ser que estava ao lado de Deus, via Deus face a face, ele foi expulso do céu. Ele não foi expulso porque ele fez fofoca. Ele não foi expulso porque ele disse não, por ter desobedecido uma ordem direta de Deus. Não. Ele foi expulso porque dentro do coração dele criou-se um sentimento de orgulho, um sentimento de superioridade. Ele queria ser maior do que o seu Criador. Amém? E por isso ele foi expulso do céu. Ou seja, temos aí o primeiro exemplo de desobediência e as consequências que ela traz. Amém? E ele foi expulso, ele foi lançado na terra. E trouxe com ele a terça parte dos anjos, que hoje são os demônios, os espíritos imundos, os espíritos malignos, que por sua vez também perderam o seu estado natural. Eram anjos de luz e hoje são anjos de trevas. Faziam o bem, hoje fazem o mal. E o segundo exemplo que eu quero trazer é do primeiro homem, Adão, o primeiro ser que Deus criou. Deus criou Adão perfeito. Deus criou Adão único. Adão não conhecia o mal, Adão não conhecia as coisas erradas. Adão conhecia aquilo que Deus tinha, que era a vida. Mas Eva se deixou levar pelas palavras da antiga serpente, o diabo. E aquelas palavras entraram no seu coração e inflamaram o desejo da cobiça, da curiosidade, porque o coração do homem é assim. O coração do homem é curioso, o coração do homem é cobiçoso. E Deus tinha lá atrás dado uma ordem para Adão: de toda árvore, de todo fruto da árvore podereis comer, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer desse fruto, você morrerá. Amém? E Eva, dando ouvido para Satanás, ela tocou no fruto, comeu o fruto e deu a seu esposo Adão. E Adão assim comeu. Amém? E a consequência dessa desobediência, a consequência de quebrar essa lei, essa regra que Deus tinha estabelecido no Éden, para o primeiro ser, o primeiro homem, lhe custou-lhe, não somente a ele, mas a sua esposa Eva, a expulsão do paraíso. E tudo isso por conta de uma desobediência. Amém? Eles foram expulsos do paraíso. Quando eles foram expulsos do paraíso, eles já não eram mais espirituais, porque quando eles comeram aquele fruto, os seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus e pegaram folha de figueiras para se tamparem. E a palavra diz que quando Deus foi procurar Adão na virada da tarde, Adão estava onde? Escondido nos arbustos. E Deus chamava: Adão, Adão,
onde você está? Eita glória! Amém? E Adão estava ali escondido, porque pecou contra o Senhor, desobedeceu uma ordem direta do Senhor. E Deus ali expulsou aquele casal. Aquele casal já não era mais espiritual, mas se tornou a ser carne. Homem e mulher natural. E foram expulsos do jardim. E temos aqui também um terceiro exemplo, que é do rei Saul, que quando Deus deu a ordem, através do profeta Samuel, que dissesse a Saul que destruísse todo o povo de Amaleque, os amalequitas, e no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, a palavra diz, através do profeta Samuel a Saul: vai agora, pois, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Amém? Deus deu uma ordem direta, através do profeta Samuel, para que Saul obedecesse e assim cumprisse. Mas a palavra diz que a palavra diz que o rei Saul, ele não obedeceu essa ordem. Ele não matou o rei Amaleque. E ele poupou o melhor do gado, o melhor das ovelhas. Amém? E qual foi o juízo de Deus para o profeta, para o rei Saul? Pela desobediência do rei. Deus assim o rejeitou. Deus mandou que o profeta Samuel fosse na presença do rei Saul e dissesse a ele que Deus o tinha rejeitado. E a palavra diz que Deus retirou de Saul o seu espírito. Amém? O mesmo espírito que fora com Davi, quando Davi foi contra Golias. Deus retirou de Saul o seu espírito e enviou sobre Saul um espírito para atormentá-lo. Detalhe: Deus enviou um espírito, um demônio, para atormentar Saul. E isso foi o preço da desobediência de um homem para com Deus. Amados, eu quero chamar a atenção da igreja neste momento. Você que tem brincado com as coisas do Senhor, você que tem brincado com a obra de Deus, você que tem vivido a sua vida relaxadamente, de qualquer maneira, você que não tem uma vida de oração, você que tem vivido conforme segundo o seu coração. Ei, cuidado! Porque Deus, ele é juízo. E Deus, ele é justiça. O mesmo Deus que expulsou Lúcifer do céu, o mesmo Deus que expulsou Adão e Eva do paraíso, o mesmo Deus que expulsou Saul da sua presença, o rejeitou e retirou dele o seu espírito. Cuidado. Deus, ele continua o mesmo. Ele não mudou. Ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com as coisas do Senhor, porque Deus é santo. Amém? Deus é santo. Deus, ele quer uma igreja que lhe obedeça. Deus, ele não quer crente desobediente. Temos exemplos na Bíblia de como Deus trata os crentes desobedientes. Aqueles que não querem viver segundo a sua reta palavra. Aqueles que querem fazer segundo o seu entendimento e segundo o seu coração. Isso é um erro. Eu citei aqui 3 exemplos: Lúcifer, Adão, Eva e Saul. Mas tem muito mais na Bíblia. Você que tem brincado com as coisas de Deus, você que não tem levado a palavra do Senhor a sério, se conserte, se arrependa. Peça perdão, peça graça, misericórdia a Deus. Peça a Deus para que Ele te ensine a fazer a vontade dEle. Peça a Deus para que Ele te fortaleça. Amém? Não brinque com as coisas do Senhor. Não faça da obra de Deus, das coisas de Deus, bagunça. Deus, ele quer uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Deus, ele quer uma igreja que lhe obedeça. Deus, ele quer uma igreja que ouça a voz do seu Espírito e pratique segundo a vontade de Deus. Amém? Eu quero dizer para a amada igreja neste dia que Deus, ele não tem compromisso com o crente relaxado. Deus, ele não tem compromisso com o crente que não quer nada com ele. Mas Deus, ele é fiel.
Deus, ele é fiel ao crente que é obediente. Deus, ele é fiel ao crente que obedece a sua palavra. Amém? Deus, ele é fiel. Então, meus amados, é tempo de obedecer ao Senhor. Não espere Deus ir ao teu encontro para você se consertar. Porque a palavra diz que Deus, ele quer sacrifício. Perdão, Deus, ele quer obediência e não sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Eu quero dizer para os amados irmãos, se Deus tiver que botar no leito para que você se conserte, Deus coloca. Se Deus tiver que colocar na cadeira de roda para você se arrepender e viver para Ele, Deus coloca. Porque Deus, ele é fiel. Que isso, irmão? Deus é um Deus injusto? Não. Deus, ele é justo. Deus, ele é santo. Jesus morreu na cruz, foi para salvar a sua alma. Amém? E para salvar uma alma, Deus não mede esforços. Deus não mede esforços. Amém? Então é tempo de se consertar, meus amados. Você que tem vivido em desobediência, você que tem agido como Saul, Deus tem falado contigo, Deus tem usado vasos para falar contigo na terra, e você não tem dado ouvido à palavra do Senhor, se conserte. Se conserte enquanto é tempo. Se conserte. Você que tem agido como Adão, Deus falou, não toque, não vá, não faça, e você está fazendo, cuidado. Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, e nada está oculto aos olhos do Senhor. Amém? Você que tem agido como Lúcifer, o orgulho tem entrado no teu coração, você tem se sentido, você tem pensado na sua mente, eu prego muito, eu canto muito, eu sou o cara, eu sou a mulher. Ei, cuidado. Amém? Deus detesta soberbos, orgulhoso. Deus é contra os orgulhosos e abate a todos. Seja humilde, reconheça. Amém? Se Deus está te usando, dê a glória para Deus. Se Deus está te usando no louvor, glória a Deus. Se Deus está te usando na pregação, glória a Deus. Se Deus te usa em sonhos, em visões, Deus fala contigo, glória a Deus. Não tome para si a glória. Não tome para si a glória. Amém? A glória é do Senhor. Tudo vem do Senhor. Deus, ele detesta um coração orgulhoso. Deus, ele detesta um coração soberbo. Deus, ele detesta um coração mentiroso. Deus, ele detesta um coração desobediente. Deus, ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. É desses que Deus está atrás. Aqueles que o adorem verdadeiramente. Temos exemplos, como eu disse no início do vídeo, de pessoas que desobedeceram ao Senhor. E temos que tirarmos daí lição para a nossa vida. É muito triste, meus amados, quando Deus rejeita alguém. Quando o Espírito Santo sai da vida da pessoa. Porque Deus não criou o homem para viver vazio. Deus não criou o homem para viver só. Mas o próprio homem faz a sua escolha. E eu quero avisar os meus amados irmãos e irmãs em Cristo que Jesus está voltando. O Rei dos Reis está voltando. E ele virá buscar uma igreja obediente. Jesus vai vir buscar uma igreja humilde. Jesus vai vir buscar uma igreja que ouça a voz do Espírito Santo. Amém? A igreja soberba, a igreja orgulhosa, a igreja mentirosa, a igreja desobediente, a igreja que não ouve a voz do seu Senhor, essa Jesus não vai levar. Essa vai ficar na terra. Porque a mentira, a desobediência, a soberba, o orgulho faz parte das obras da carne. E as obras da carne, elas ficam na terra. Então, meus irmãos, é tempo de se arrepender ao Senhor. É tempo de buscar a presença de Deus. Amém? Você que reconhece no teu coração que você precisa mudar, que você tem sido desobediente à palavra de Deus, que você não tem ouvido a palavra de Deus, que você tem agido segundo o seu entendimento e segundo o seu coração.
Se conserte com o Senhor. Amém? Busca a Deus. Eu creio que Deus está falando corações nesse dia. Eu creio que Deus está falando para aqueles que têm um coração quebrantado. Porque Deus, ele quer salvar as almas. Deus tem pressa em salvar o homem e a mulher. Porque o fim de todas as coisas está próximo. E o diabo, Satanás, a antiga serpente, ele conhece essa palavra, meus amados. Ele sabe que se o homem e a mulher for desobediente ao Senhor, ele não vai subir no arrebatamento. Ele sabe que se o homem e a mulher tiver um coração duro, orgulhoso, soberbo, mentiroso, não vai subir no arrebatamento. E o único que se importa com que você perca a sua salvação é o inimigo de vossas almas. Amém? Então é tempo de conserto, igreja. O Espírito Santo está na terra para nos ajudar, para nos convencer, nos constranger. O Espírito Santo está na terra para nos guiar e para nos mostrar toda a verdade. Se eu estou aqui hoje, meus amados, é porque um dia o Espírito Santo encontrou meu coração e desde aquele dia até agora, o Espírito Santo tem me conduzido. Amém? Um dia eu também já estive na desobediência a Deus. Um dia também eu estava igual a Adão, tocando em coisas, eita glória, tocando em coisas que não agradavam a Deus. Um dia eu estava também fazendo como Saul, guardando as coisas que não era para guardar, ocultando, mas só que Deus vê todas as coisas. Mas Deus é um Deus misericordioso. Amém? Lá em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 3, a palavra diz: E buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. E eu, Senhor, vos deixarei ser achado por vós. Então é tempo de buscar o Senhor. Você que está no erro, se conserte. Volte para o caminho, volte para Cristo. Em nome de Jesus. Esse é o tempo, igreja. A última trombeta vai soar. A igreja vai subir. E você? Vai subir ou vai ficar? São as suas escolhas que vão definir a sua ida com Cristo ou a sua ou você ficar na terra. Amém? Então esse é o tempo, meus amados. Sejam obedientes à palavra do Senhor. O que Deus quer nesses últimos dias? Obediência. Deus não quer sacrifício de tolo. Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer sua casa. Deus, ele não quer o seu coração. Deus, ele quer obediência. Deus, ele quer obediência. Obediência. E uma das dificuldades hoje do povo de Deus é obedecer. Uma das dificuldades da igreja hoje é obedecer ao Senhor. Obedecer. Obediência, igreja. Obediência. Lúcifer foi expulso do céu porque não obedeceu. Adão e Eva foram expulsos do céu, foram expulsos do paraíso porque não obedeceram. Rei Saul foi rejeitado por Deus e perdeu a presença e foi enviado a ele um espírito de tormento porque não obedeceu. Você está esperando o quê? Está esperando perder o quê na sua vida para você obedecer a Deus? Está esperando acontecer o quê na sua vida para você obedecer a Deus? Deus ainda bota no estreito, igreja. Deus ainda bota no estreito. Se conserte, hein? Se conserte, porque esse é o tempo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo, através dessa mensagem, fale aos seus corações. Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O fim de todas as coisas está próximo. Sede santo como vosso Deus é santo. Amém? Abandone o pecado, a prática da vida errada. Abandone tudo aquilo que não agrada a Deus e se volte para o Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém.